Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santo Excel. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso relatório de RH. Para você que não se lembra, a gente começou ali montando a área de gestão, gente e performance, né? Então o que nós vimos aqui no primeiro quadrante? O primeiro quadrante trouxe para nós o turnover. Hoje a aula vai ser quantidade de colaboradores. Lembrando que nós estamos fazendo do zero esse relatório, então nós vamos preencher tudo isso daqui para que fique dessa forma aqui e você possa impressionar aí dentro do seu RH, ok? Então, lembrando, a gente viu primeiramente turnover e hoje nós vamos ver quantidade de colaboradores. Se você tem curtido aí as nossas aulas, enfim, tem aprendido alguma coisa, já comenta aqui, se inscreve neste canal e não deixa aí de dar um like para nos ajudar, né? O seu apoio aí com o canal é somente o joinha, ok? Então, neste caso, vamos lá. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu preciso saber quantos meses eu quero ter para análise. Neste caso aqui, a gente está fazendo uma análise de 6 meses a partir do último dia ali, o último mês que a gente está analisando. Então, retroativo 6 meses ao mês que a gente está analisando. E as quantidades de empresa, e neste caso, o consolidado, tá? A gente vai montar isso daqui igualmente, para ficar igual ali o que tá. A ideia é trazer um pouco mais dessa visão, né, pro gestor, enfim, para a tomada de decisão, para enxergar o que está acontecendo na empresa. A gente está crescendo no número de colaboradores, não estamos crescendo. Então, são coisas que nós vamos avaliar, beleza? Dito isso, vamos para o que realmente interessa. Eu não vou fazer aqui copy e cola, então, para que você possa aprender mesmo, eu vou fazer aqui manual, sem problema nenhum, e a gente vai fazer juntos, ok? Então, primeira coisa, qual mês que nós estamos analisando, né? Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Dá pra a gente colocar aqui. Então, vou pegar aqui, ó, M. Bem manual mesmo, para que você, que é de Excel básico, não tenha a mínima noção por onde começar, possa caminhar junto com a gente, fazer manualzão mesmo, e falar, putz, pelo menos eu aprendi. Aprendeu? Aí a gente avança, começamos a evoluir nas fórmulas, começamos a automatizar os processos, beleza? Então, qual é o meu último mês? Meu último mês é março, é o período que eu estou analisando. Maravilha. Qual é o segundo mês? O meu segundo mês é fevereiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar uma regra aqui para todas. Só para você entender é o seguinte: a gente está analisando. Lembra que a gente fez na movimentações de RH ali, todo dia primeiro de cada mês? Então, eu vou continuar neste exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, clicar em data, colocar aqui, por exemplo, ano. Neste caso, vou pegar o ano que está aqui. O que mais eu vou pegar? Opa, ponto e vírgula. Vou pegar o mês. Que mês? Este mês aqui também. Só que a única diferença é que aqui eu vou fazer o quê? Eu não quero só esse mês, eu quero esse mês menos um, ok? Então vou pegar aqui, ó, e agora sim eu quero o dia 1. Então se você for ver aqui, ó, nós temos o ano, nós temos o mês e agora nós temos o dia. Quando eu fecho aqui o nosso calendário, só vou dar um espacinho aqui para ele nos mostrar o que aconteceu. Ele já está aqui numa formatação que a gente não precisa, mas é uma formatação que a gente vai usar, né? Agora sim, agora é uma formatação que a gente vai usar, perdão. Então, vamos lá, a gente já fez aqui, por exemplo, um teste de como é que vai ficar para nós, né? Então, vou deixar aqui do mesmo tamanho, para ficar bonitinho. Vou até aqui esticar um pouco mais isso, então 52, olha só, vou deixar igual. E aí, o que eu vou fazer? Para que você não se perca, eu vou fazer um copia e cola, né? A única diferença aqui é que eu vou dar uma travada nas células de referência. Então, vou trazer eles para cá. E o que eu vou fazer? Aqui era menos 1. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um menos 2. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um menos 3. Aqui eu vou colocar um menos 4. E aqui eu vou colocar um menos 5. Ou seja, é o mês menos 5. Então ele já me traz ali as datas que eu preciso, né? Então já vou vir aqui, ó, por exemplo, e vou dar um negrito, para ficar bem bonitinho, olha só. Já começa a tomar essa visualização aqui, né? Então a gente está tendo essa visão aqui dentro, beleza? Então vou só diminuir um pouquinho aqui para vocês conseguirem identificar melhor. Vou expandir um pouco aqui. E aí o que eu vou colocar aqui? O nome da empresa, né? Então neste caso aqui nós temos 3 empresas que nós já gravamos aqui, ó. Beta, gama, alfa e o consolidado. Então vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou copiar as células, mas eu também poderia vir aqui empresa, sem problema nenhuma. Beta, posso vir aqui empresa, alfa, empresa, gama e por último, consolidado. Ok? Porque é a mesma coisa que nós estamos encontrando aqui. Dito isso, vou abrir um pouquinho mais aqui, beleza, olha só que bacana. Vou pegar esse time aqui e vou também colocar um negrito, né, para ficar bem interessante aqui para nós. O que eu vou fazer agora? Vou diminuir um pouco, só para a gente ter uma noção de espaço, enfim, é de cada um, vou diminuir um pouco estas linhas aqui que estão intercalando. Nada tão gigante, somente para dar aquela diminuída aqui, para ficar mais bonitinho para nós, né? E vou criar uma nova linha aqui, ó. Só que não precisa ter tanto espaçamento. E por último, aqui a gente colocou um sublinhado. Então eu vou pegar essa linha aqui e eu vou colocar um sublinhado aqui, ó, para ficar igualzinho ao que nós estávamos enxergando ali. Então olha só, a última borda mais grossa. Então como é que a gente faz? Vamos em borda, vou vir aqui em estilo de borda e vai ter aqui uma bordinha mais grossa, ok? Eu posso vir aqui simplesmente e riscar sem problema nenhum. Olha só, que bacana, a gente já tem um quadradinho interessante para brincar aqui, ó.
Tá parecido ou não tá parecido, né? Então, a gente já começa a enxergar um pouco daquilo que a gente viu ali no outro quadradinho. Vou diminuir aqui para ter uma visão melhor. Veja que quando eu olho o quadro de turnover, ele está menor do que a gente esperava. Então, a ideia é trazer um pouco mais do turnover para frente depois, mas isso é na última aula. A gente primeiro monta e depois vem alinhando, ok? Então, vou diminuir aqui. E a ideia agora, é somar todos aqueles colaboradores, né? Então, o que a gente precisa fazer? Saber a quantidade de colaborador que nós temos ou tínhamos naquele determinado período de tempo. O que eu vou fazer? Eu poderia copiar e colar o turnover aqui, ó. Nós temos já uma fórmula aqui bem bacana, né, para esse tipo de situação. Eu poderia vir aqui simplesmente copiar e colar. Mas não vou fazer isso. Como cada aula é uma aula, eu vou fazer novamente do zero, para que caso você não tenha visto aqui a aula de turnover, a gente vai ver agora a mesma coisa na aula de quantidade de colaboradores, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se a gente vai ter um filtro específico. Então, sim, nós vamos ter uma empresa específica. Ou seja, o consolidado em si, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que vai ser a soma de tudo isso. Então, é a soma desse, mais esse, ok? Então, não vou ficar me preocupando, não vou me apegar a isso. Olha só, aqui simplesmente eu consigo já matar essa situação. Já consigo, não preciso fazer uma fórmula para o consolidado. Aqui eu já consigo só somar. Já é uma coisa a menos para a gente ver. No caso de março, a gente precisa agora sim fazer uma consolidação, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou contar, né? Então conte Cs, né? Então o que eu vou contar? Eu vou contar a quantidade de pessoas, né? E aí como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, vou tirar o filtro pra gente ficar mais bonito aqui e a gente conseguir fazer essa contagem, ok? Então eu vou vir aqui, ó, conte C, conte Cs, e vou vir aqui qual é o intervalo do nosso critério. Pô, o intervalo do nosso critério, primeiramente, é a admissão. Então, neste caso aqui, eu vou colocar entre aspas aqui o nosso critério. Então, é admissão, ok? Posso colocar ele ali de forma referencial através de célula? Posso, sem problema nenhum. Mas hoje a gente vai fazer isso. E com a empresa? A empresa vai ser, neste caso aqui, a beta. Então, eu vou travar a beta, agora não, mas eu vou travar a beta depois, na hora de arrastar. Então, se eu vier aqui e já travar, não tem problema nenhum também. E por último, qual que é o período? Então, o período aqui, ó, tá na D. Então, eu vou vir aqui, ó, D, ok, posso já travar também, mas eu não vou travar agora. E vou colocar aqui março, ok? Então, vou vir agora travando tudo, para que nada se perca de referência. A única diferença aqui é que eu vou quebrar a data e vou colocar como geral. Então, a ideia é, tudo que for admissão, que esteja dentro da empresa beta e que esteja dentro de março. Só que neste caso aqui, eu poderia atrelar a alfa aqui em cima? Não, porque a gente está analisando a beta. Então, eu tenho um quadradinho resumo para beta. Então, indiferente da empresa que eu estiver selecionando aqui, ele vai mostrar a mesma para todas, ok? Então, não vai mudar aqui o nosso jogo. Por isso, a gente não precisa se preocupar tanto com essa empresa aqui em cima nesse quadrante. Só que, o que está acontecendo? Aqui deu um problema de empresa, né? Então, vamos ver o que está acontecendo? Vou pegar aqui, ó, beta. E está falando que não tivemos nada na beta. Então, o que eu preciso fazer? Além disso, eu preciso contar todas as admissões que também aconteceram. Ou seja, tudo que for de março para trás. Ou seja, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui e tudo que for menor ou igual a esta data, eu quero que ele faça essa contagem. Opa, então já achamos aqui. Agora vamos ver se a gente tem realmente essa quantidade de admitidos dentro desta empresa. Eu vou vir aqui, vou selecionar a empresa beta, é o que nós estamos analisando, e vou pegar apenas os 3 primeiros meses. Opa, aqui ó, janeiro, fevereiro, março. E vou pegar somente os admitidos. Então quando eu olho aqui, nós temos 9 admissões. Vejam que em março não tivemos nenhuma admissão. Não tem problema. A ideia é trazer o número de colaboradores que fechou maio, né? Então vou deixar beta aqui, só para a gente acompanhar. Então tá me dizendo o seguinte, que em maio, quer dizer, março eu fechei com 2, só que aqui tá dizendo 9. Por quê? A gente está analisando ainda somente a questão das admissões. E as demissões, né? Então o que eu vou fazer? Vou colocar um menos aqui, como se fosse uma continha de mais e menos. Então vou somar todos que foram admitidos e todos que foram demitidos. Faço um pelo outro, agora sim eu copio a mesma coisa e vou colar aqui na parte de baixo. Vejam que agora nós temos duas fórmulas iguais. O que eu vou mudar? Eu não quero admissão, eu quero demissão. E na hora que eu atualizo, ok, nós já temos o número 2. Bateu ou não bateu?
Agora, o que eu vou fazer? Vou arrastar para os demais. Posso arrastar? Posso. Qual é o problema? As células estão travadas. Então, por exemplo, tudo que tiver data, eu tenho que destravar para ele acompanhar. Então, na hora que agora eu arrastar aqui, olha só que bacana. Vamos ver se está realmente fazendo sentido? Eu vou voltar aqui, ó. Opa, coloquei fevereiro. Vou voltar em janeiro. Janeiro, nós tivemos 5, terminamos, ok. Fevereiro, nós terminamos com 5. E março, terminamos com 2. Olha que bacana. Deixa eu ver se abril já aparece aqui pra gente. Terminamos com 4 colaboradores. E assim sucessivamente. Vamos ver maio, 3, junho e assim sucessivamente. Beleza? Então, nossa regra aqui já está funcionando. Dessa forma, está muito mais prático para nós. E o que eu vou fazer? Só vou replicar para os demais. Né? Então, tem que replicar aqui para a empresa alfa e para a empresa gama. A mesma coisa. O que eu preciso só agora fazer? Eu vou travar, por exemplo, este cara, que é o janeiro, e vou destravar a empresa. Então, vou travar um e destravar o outro. Porque eu vou copiar e colar. Olha só. Ele já acompanhando. Ele acompanhou a empresa alfa agora. E aqui ele acompanhou a empresa gama. O que eu vou fazer? Fazer agora o inverso. Vou destravar a data e vou travar a empresa. Por quê? Agora eu preciso arrastar na horizontal, para que ele possa acompanhar. Aqui é a mesma coisa, travando a data, porque se eu não travar, a data vai vir acompanhando se eu destravar ela. Só que, se eu não travar a empresa, esta célula ela vai migrando para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, e a gente não vai encontrar os nossos números que precisamos. Então, vou destravar apenas a data e vou travar a empresa. Ok, seleciono aqui, arrasto, olha que bacana. Vamos pensar que nós estamos em julho. Opa, olha que visão que nós já temos bacana aqui, ó. Então nós sabemos que nós, em fevereiro tínhamos 10, 10, 16, 16, 14, 16. Então significa que a empresa está numa expansão. Pelo menos até este momento, nós estamos vendo que a empresa está crescendo. Ok? Então se eu voltar mais um pouco aqui, vamos pegar junho, por exemplo. A gente está num forte crescimento aqui junto à empresa. Então não tivemos tantas oscilações de demissões. E agora o que nós precisamos fazer? Eu vou copiar essa parte, vou colocar aqui do lado e simplesmente vou esticá-la para que ela possa se parecer mais com aquela que nós visualizamos aqui. A única diferença é que eu vou mudar aqui, por exemplo, quantidade de colaboradores. Posso deixar em maiúsculo? Posso também. Isso é a gosto do freguês. Então, vejam que o nosso segundo quadrante já está muito parecido aí com o que nós tínhamos ali previsto realizar, ok? Então, vejam que este quadrante está muito parecido com este quadrante. Claro que aqui é mais uma percepção, eu quero um pouco maior, quero um pouco menor, isso varia de cada pessoa, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Esse foi um vídeo aqui até rápido para você aprender como fazer para calcular a quantidade de colaboradores da tua empresa. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Já deixa aquele joinha bacana e comenta aqui o que você tem achado dos nossos vídeos. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau!